Vamos mergulhar na história de um gênio da antiguidade cujas invenções mais parecem ficção científica. Prepare-se para conhecer Heron de Alexandria, um homem que, de certa forma, inventou o futuro, há quase 2000 anos. Quando se fala em motor a vapor, a imagem que costuma vir à mente é a da Revolução Industrial, certo? Mas, e se o primeiro motor desse tipo tivesse sido criado muito, mas muito antes? Pois é, o primeiro motor a vapor de que se tem notícia surgiu há quase 2 milênios. Essa invenção era chamada de eolípila. Era um dispositivo bastante engenhoso. Uma esfera oca com 2 bicos curvados que ficava montada sobre uma bacia com água sendo aquecida. O vapor subia para a esfera e escapava com força pelos bicos, fazendo com que ela girasse bem rápido. Foi a primeira demonstração na história de como o vapor podia ser convertido em movimento. Mas quem foi a mente brilhante por trás de tudo isso? Vamos conhecer o gênio de Alexandria, Heron, um matemático e mecânico grego com uma criatividade que parecia não ter limites. Para termos uma ideia da dimensão das suas criações, é importante situá-lo no tempo. Heron viveu aproximadamente entre os anos 10 e 80 d.C. e seu período mais produtivo foi por volta do ano 62. Estamos falando do auge do Império Romano, uma época em que suas invenções deviam parecer pura mágica. E a Eulípila era só o começo. A grande paixão de Heron era aplicar a ciência para criar engenhocas e autômatos, verdadeiras maravilhas mecânicas que deixavam as pessoas da sua época completamente impressionadas. Uma de suas criações mais espetaculares eram portas de templos que se abriam sozinhas. Imagine a cena: um sacerdote acendia o fogo no altar e, instantes depois, as pesadas portas do templo se abriam lentamente, sem que ninguém as tocasse. Para os fiéis eram um sinal dos deuses. Para Heron, era ciência em ação. O mecanismo por trás de tudo era brilhante. O fogo no altar aquecia o ar dentro de um recipiente escondido. Esse ar, ao se expandir, empurrava a água de um compartimento para outro. Esse segundo compartimento, ao ficar mais pesado, funcionava como um contrapeso que, por meio de cordas e polias, puxava as portas, abrindo-as. Pura física aplicada de uma forma teatral. E a lista de invenções, todas detalhadas em suas obras, é impressionante. Ele projetou estátuas que serviam vinho aos convidados, criou fontes que jorravam água em padrões programados e até mesmo o primeiro órgão movido a água, o hidráulis. Cada um desses dispositivos era uma nova prova de sua engenhosidade. Mas para construir tudo isso, Heron não era apenas um inventor. Ele precisava ser um matemático excepcional. E suas contribuições para a geometria e a medição foram tão revolucionárias quanto as suas máquinas. Sua obra-prima matemática, chamada Métrica, é um tratado super detalhado sobre como medir áreas e volumes. E o mais incrível é que este trabalho fundamental ficou perdido por séculos, sendo redescoberto só no final do século XIX, em 1896, revelando a profundidade do seu conhecimento. Dentro da métrica está uma de suas contribuições mais famosas, que leva seu nome até hoje: a fórmula de Heron. É um método muito prático para encontrar a área de qualquer triângulo, bastando saber o comprimento de seus 3 lados, sem precisar da altura. Uma ferramenta incrivelmente útil para engenheiros e arquitetos da época. As duas faces do seu gênio são perfeitamente ilustradas por suas obras. De um lado, a métrica, com seu foco teórico no cálculo de figuras. Do outro, a mecânica, um guia prático para arquitetos sobre como usar engrenagens e alavancas para levantar objetos imensamente pesados com pouca força. Ele dominava tanto a teoria quanto a prática. E como sabemos tanto sobre Heron hoje em dia? Porque ele teve o cuidado de documentar tudo. Seu legado escrito é um verdadeiro tesouro que abre uma janela para a mente de um dos maiores inventores da história. Suas obras cobrem uma gama impressionante de assuntos, da pneumática, que descreve máquinas movidas a fluidos, à mecânica, que ensina a levantar pesos, da métrica, que explora a geometria, à belopoíca, que descreve máquinas de guerra. Ele era um verdadeiro polímata, um mestre de múltiplas áreas do conhecimento. Em resumo, Heron de Alexandria foi muito mais que um inventor. Ele foi um visionário que uniu ciência, matemática e engenharia para criar dispositivos que só se tornariam comuns muitos séculos depois. Um pensador cuja genialidade estava, sem dúvida, muito à frente de seu tempo.